Gênesis capítulo 40, verso 23, ele vai dizer assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Eu vou repetir. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Você já leu, você já sabe qual é a história de José no Egito, amém? Então você já viu o filme, você já viu a novela da Record umas 4 vezes a esse respeito, certo? Não, eu também não, certo? Mas você já leu o texto bíblico, você já leu algum livro que faz referência, enfim. Você já ouviu ministrações e pregações a respeito de José, lá que foi preso no Egito e etc e tal. E apesar do tema dessa noite, Esqueceram de Mim, ele ter sido apresentado para você de uma forma bem humorada, a história de José, ela na verdade, ela não é um roteiro de bom humor. Se você olhar a história de José, não tem muito o que rir ali, porque é um menino que passou maus bocados, sim ou não? Mas só para que a gente possa ter uma contextualização, José era o 12º filho de Jacó, o primeiro filho com a sua grande amada Raquel. E é interessante que Jacó teve quantos filhos? Quantos? 13. Ele teve 12 meninos, mas a 11ª foi Diná, filha, a sua última filha com Lia. E logo depois de Diná vem Jacó, o 12º filho. Praticamente todos nós já conhecemos a história do menino. José era o menino mais amado do seu pai. Na mesma proporção que ele era amado pelo seu pai, ele era invejado pelos seus irmãos já desde o início. Aliás, o moleque nasceu, ele já começou a provocar ciúme nos irmãos. O texto vai dizer lá em 39, no texto, no capítulo 37, o texto vai dizer que logo após o seu nascimento, Jacó ou Israel, ele ficou tão feliz que ele dá para esse menino chamado José uma túnica, uma capa, uma túnica longa. Alguns textos vai dizer muito colorido, uma capa colorida. E ali aquele movimento de inveja já começa. Não bastasse a inveja que os seus irmãos tinham dele, a raiva, a indignação e até certo ponto o ódio dos seus irmãos pela vida de José só aumentava, principalmente quando José partilha com seus irmãos os 2 sonhos que ele teve. Você lembra quais são os sonhos? As 12 espigas, os 12 feixes de trigo se curvando, os 11, se curvando a ele. E depois, mais tarde, ele partilha um outro sonho, mas aí junto com seus pais, onde o sol e a lua, representando o pai e mãe, e as estrelas se curvavam diante dele. E tudo isso foi fomentando a ira dos seus irmãos contra ele. Tudo isso foi causando dentro do coração dos seus irmãos uma indignação nada santa, uma inveja. Se você ler os textos no capítulo 37, os próprios irmãos diziam para ele: você está pensando o que, ô piá, ô moleque? Que a gente vai se curvar diante de você? E um pouco mais para frente, os próprios pais dizem: o que você está falando, menino? Que história é essa? Que negócio é esse? E tudo isso foi, então, alimentando uma raivinha, um nabinho no coração daqueles irmãos. Agora, nessas poucas situações que eu apresentei para você, nesse pouquinho de coisa que eu apresentei para você, nós já começamos a tirar algumas lições bem interessantes. Nós já começamos a tirar algumas lições bem preciosas. Qual é a primeira lição que eu tiro disso? Quando nós temos um propósito, muitas vezes são aqueles que estão mais perto de nós que irão se levantar contra nós. Por conta de inveja, por conta principalmente por conta de inveja. Principalmente. Vão começar a alimentar no seu coração alguma coisa contra você. Quando nós temos um propósito, muitas vezes são aqueles que estão mais próximos, que vão ficar com raiva, que vão se levantar contra a gente.
Uma segunda lição que eu não diria para você que se aplica bem à vida de José, mas pode se aplicar à vida de muitos de nós. Muitas vezes é bem prudente nós deixarmos de partilhar, ainda que momentaneamente, algumas promessas que Deus tem para nós. Porque se nós começamos a partilhar algumas promessas, alguns chamados, algumas coisas que Deus tem reservado para nós, isso pode suscitar inveja. A inveja, uma vez suscitada, pode gerar ira. A ira pode suscitar uma rejeição à sua pessoa. Então, muitas vezes é prudente nós não partilharmos algumas promessas que Deus tem para nós. Ainda uma terceira lição que a gente aplica, que nós podemos aprender nesses poucos textos que eu falei, que eu citei. Quando nós temos um propósito, quantos de vocês têm propósitos aqui? Ok. Quando nós temos um propósito, até mesmo situações ruins cooperam para o cumprimento desse propósito. Até mesmo situações ruins vão cooperar para que esses propósitos se cumpram nas nossas vidas. A história de José nós já conhecemos. A história de José você já conhece. José é lançado no poço, José é vendido por 30 moedas de prata. Quantas moedas? Moeda do quê? Isso te lembra o quê? Ah, tá. Então, ele é vendido por 30 moedas de prata aos ismaelitas, ele vai para o Egito, e Potifar compra os direitos sobre esse menino que agora se torna um escravo. Então ele começa a viver na casa de Potifar. Lá ele cresce, lá ele aprende sobre a cultura egípcia, ele aprende a ler, ele aprende a escrever. Lá no Egito. Na casa de Potifar, então, ele é acusado pela sua mulher de uma forma injusta. E de uma forma injusta ele é lançado na prisão. Agora você precisa entender e ouvir e entender algo. Mesmo em meio a acusações de injustiças pela qual ele estava vivendo, José manteve o seu caráter intacto. Ele estava sendo injustamente acusado. Ele foi lançado na prisão de forma injusta. E ele ainda assim manteve o seu caráter intacto. Intacto. Quantas vezes muitos de nós manchamos o nosso caráter por conta das injustiças que sofremos? Negociamos o nosso caráter, negociamos os princípios de Deus por conta das injustiças que nós sofremos. Quantas vezes nós praticamos isso? Mas vamos lá. José agora está preso. E olha que coisa interessante, ele não somente está preso, como agora ele cai nas graças do chefe da prisão, e ele agora começa a cuidar dos prisioneiros. Ele começa a cuidar dos prisioneiros. Ele não somente agora está preso, mas agora ele começa por ter caído na graça do chefe, ele começa agora a cuidar dos prisioneiros. E olha que interessante, porque mesmo na prisão, ele mantém o seu caráter. Ele poderia estar lá reclamando, ó Deus, ó céus, ó vida, mas ele mantém o seu caráter intacto. E aí você conhece a história. Vem um copeiro, conta um sonho, vem um padeiro, conta um segundo sonho, e ele traz a interpretação. Só que ao copeiro, ele faz um pedido. Gênesis capítulo 40, verso 14, diz assim: José, ele olha para o copeiro e ele diz assim: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim para o faraó e diz para ele me tirar daqui. Agora, talvez você nunca tenha percebido isso nesse texto. José, ele inicia a sua conversa com o copeiro da seguinte forma: quando tudo estiver indo bem. Ele poderia ter dito: cara, eu interpretei o teu sonho, agora faz um favor para mim, quando você chegar, quando você for restituído à presença de faraó, dá um toque nele lá, diz: olha, eu conheço um menino lá na prisão, o cara é gente boa, o cara é interpretador, ele interpreta sonhos, tira ele de lá, eu acho que ele vai ser muito útil aqui. Não, a primeira coisa que José fala, quando tudo estiver indo bem para você,
Quando tudo estiver indo legal, aí você, por favor, haja de bondade comigo e lembra daquilo que aconteceu aqui. Pois é, só que não. Só que não. Talvez naquele momento, José poderia ter dito assim: esqueceram de mim. Esqueceram de mim. A Bíblia vai relatar no capítulo 41, que somente 2 anos depois, por conta de sonhos que Faraó teve, é que José foi lembrado pelo copeiro. Espera aí, 2 anos antes ele falou: cara, quando você estiver lá, dá um toque no rei lá, fala com ele. Quando tudo estiver estabilizado na sua vida, você está restituído à presença do rei, você vai estar servindo ao faraó, aí você se lembra de mim. Só 2 anos depois, aquele homem lembrou de José na prisão. Agora, acompanhe aqui comigo. Quantos de vocês, pode se manifestar, se sim ou se não, quantos de vocês que assistiram filmes, que leram essa história, que já assistiram pregações, que assistiram a novela José eu acho que a Record fez essa novela, eu acredito, né? Deve ter feito, né? Certo? Quantos de vocês, ao ler isso, ao ouvir isso, ou assistir essa cena em algum filme, ou aonde quer que seja, quantos de vocês alimentou no teu coração a seguinte frase: cara, esse copeiro é uma traíra? Sim ou não? É um trairão, né? Rapaz, mas que bicho traíra. 2 anos depois ele vai lembrar do José. Afinal de contas, a gente acaba criando uma certa ojeriza pelo copeiro. Mas deixa eu falar uma coisa. Talvez você não tenha se apercebido que o copeiro foi um instrumento de Deus na vida de José dentro do tempo programado. Dentro do tempo programado. Por quê, pastor? Não adianta você ficar com raivinha do copeiro. O copeiro não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada. Mas por que você fala isso, pastor? Porque nós temos sonhos, mas quem tem um propósito é o Senhor. Sonho é uma coisa, propósito é outra bem diferente. Bem diferente. José teve um sonho de sair da prisão. Quando você estiver lá na frente de Faraó, lembra de mim. Chega lá nele e fala assim: olha, tem um menino, gente boa lá, certo? Gente boa lá. Ou seja, havia um sonho no coração de José de sair daquele lugar. Só que havia um propósito no coração de Deus que não tinha nada a ver com o sonho do José para aquele momento. Então, por favor, guarde uma coisa no seu coração: eu e você podemos sonhar, mas nós precisamos conhecer quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Porque sonho é da nossa parte, propósito vem da parte de Deus. Provérbios capítulo 16, verso 1 diz assim: nós podemos muito bem fazer planos para o futuro. Aqui está falando do quê? De sonhos. De sonhos. Mas o resultado final, quem é que produz? O Senhor. Provérbios capítulo 19, verso 21, o texto vai dizer assim: o homem sonha, o homem faz planos, mas é o Senhor que realiza a sua vontade. É o Senhor que vai realizar a sua vontade. O que a Bíblia está nos dizendo? Sonhe, faça planos, mas nunca esqueça de submetê-los aos propósitos de Deus. Sonhar nos cabe. Agora, nós precisamos entender que aquilo que eu sonho nem sempre é um propósito de Deus para a nossa vida. Nem sempre. Quem é que aqui não sonha em ter uma BMW X5? Eu sonho, mas é um propósito. Primeiro porque não tem nem condições, né? Eu li uma reportagem ontem que dizia assim, né? A troca de pneu, pastilha de freio e disco de freio só custa R$33 mil. Só isso. É um sonho, mas não existe propósito. Talvez aquilo que você tenha sonhado, você não alcançou, porque talvez você ainda não se apercebeu que não é um propósito de Deus para a sua vida. Você tem outros sonhos de ser o dono de uma empresa, coloque diante do Senhor, mas se não está dentro do propósito dele, posso te dar um bom conselho? Não combata o Senhor, você vai sair perdendo. Você vai sair perdendo.
Pastor, eu tenho um sonho de ser diretor da empresa. Sonhe, coloque, submeta ao Senhor. Mas se não é um propósito dele, não combata ao Senhor, você vai sair perdendo. Pastor, o meu sonho é ir embora desse país. Sonhe. Mas se não é um propósito de Deus, não se levante contra o Senhor. Não insista, porque você vai sair perdendo. Repete assim comigo: Deus não esqueceu de mim. Guarde isso no seu coração. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Você tem sonhos, você tem propósitos, você sabe, você tem buscado coisas em Deus, algumas coisas ainda não aconteceram. Deus não esqueceu de você. Guarde isso. José teve 2 sonhos profundamente reveladores, embora ele não sabia exatamente do que se tratava, dos feixes e das estrelas, do sol e da lua. José teve sonhos ao seu próprio respeito, quando ele viu a possibilidade de sair daquela prisão pelas mãos do copeiro, mas o caminho para o cumprimento do propósito de Deus estava sendo delineado, e ele não tinha até então nada a ver com sonhos ainda. Havia uma etapa a ser vencida, havia um propósito a ser vivido. Deus não iria simplesmente sacá-lo de dentro daquela prisão, no tempo que ele desejava, porque era a vontade dele de sair de lá. O propósito do Senhor para José não era somente fazê-lo um homem importante, o segundo, como mais tarde o foi, o segundo no comando em todo o reino do Egito, e dar a ele um destino maravilhoso. O propósito de Deus não dizia somente a respeito de José. O propósito de Deus, diferente do sonho dele, era para ele, a família dele, os irmãos, os pais, os seus sobrinhos, os seus primos, as suas cunhadas, toda uma geração, toda uma descendência. Então, às vezes, nós entramos no campo do sonho, desconsideramos em viver os propósitos de Deus e afetamos a nossa geração por isso. Obstinação. Porque quando nós temos um sonho, e gente, você tem que batalhar pelo seu sonho sim, só que entenda, submeta ao Senhor. Tente saber, buscar nele qual é o propósito dele para a sua vida. Porque entre sonhar e entre o cumprimento do propósito, muitas vezes é um caminho longo a ser trabalhado. Foi assim na vida de José. O propósito de Deus não estava somente em transformar José num homem importante. O propósito de Deus era alcançar toda a descendência dele, a sua família. Lembrando que é da descendência desta família que veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Então havia um propósito maior, que não cabia até então no sonho de José de sair da prisão. Não, meu irmão, Deus não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Mas sabe qual é o problema que muitos de nós enfrentamos? Nós olhamos sempre o hoje e o amanhã, mas Deus olha a eternidade. Eu olho a minha vida hoje e o que eu posso fazer amanhã. Mas entenda, eu posso sonhar coisas para esta semana, mas Deus vai olhar para você e dizer: ok, continue meu filho, mas o meu propósito está muito mais à frente, e você não está enxergando, e não é o momento muitas vezes de você enxergar. Então nós olhamos o hoje e o amanhã, Deus olha a eternidade. Agora você precisa entender algo: se temos um propósito, eu vou repetir, quantos tem propósito de Deus aqui? Amém? Então guarde no teu coração, existe a hora certa de você ser lembrado, porque Ele não esqueceu de você. Existe o tempo, o time de Deus, ele é certo. O time de Deus, ele é perfeito, ele é completo. Eu não lembro se foi aqui, em algum lugar eu falei há um tempo atrás. Eu falei por um grupo de pessoas, já nem lembro mais onde que foi isso. Quando a gente fala assim, né? Deus é o dono do tempo, amém? Não, Ele é o próprio tempo. Ele não é o dono do tempo. Foi com vocês lá, né? Foi domingo passado? Então eu só estou reprisando o que eu falei domingo passado. Ele não é o dono do tempo, Ele é o próprio tempo. Então acalme o seu coração. Se você tem um propósito, na hora certa o Senhor vai lembrar de você. Isso não quer dizer que Ele esqueceu de você até esse momento. Não,
Até lá, Ele vai estar cuidando de você, Ele vai estar cuidando do seu coração, Ele estará cuidando dos seus assuntos, Ele estará cuidando da sua família, Ele estará cuidando de tudo que permeia a sua vida, até que esse propósito seja cumprido. Agora, em nenhum momento você, por favor, em nenhum momento imagine que entre os teus sonhos, ou entre esse momento que você está hoje, até o tempo do cumprimento de propósito, não pense ou não fique imaginando que tudo será um mar de rosas. Para José não foi. Para José não foi. Agora, entenda uma coisa. Isso não quer dizer que não adianta sonhar. Claro que sim. Outra perguntinha bem bobinha aí, né? Quantos aqui têm sonhos? Cara, eu tenho. E não são poucos. Mas a cabeça de pastor funciona assim. Sabe qual é o meu maior sonho hoje? Eu tenho vários. Mas o meu maior sonho é a gente sair daqui para um lugar que o Senhor vai nos dar. Esse é o meu sonho. Agora, até que isso aconteça, existe aí uma caminhada a ser feita. Agora, então não quer dizer que você... Isso não quer dizer que você não adianta sonhar. Adianta sim, adianta sonhar. Adianta colocar as coisas diante do Senhor. Mas entenda. Até que você alcance aquilo que o Senhor tem para a sua vida, a maturidade que vai sendo gerada em você, por conta das circunstâncias que você vai enfrentando na sua caminhada, por conta das circunstâncias que você vai enfrentando na sua jornada, fará você enxergar fará enxergar que os teus sonhos são bons e importantes, amém? Mas que os propósitos de Deus são muito melhores. Sabe aquela coisa de você olhar assim, rapaz, eu sonhava com isso, mas Deus me deu algo muito melhor. E às vezes esse algo melhor não é porque é mais caro, ou porque é maior, ou porque é mais bonito. Mas você acaba descobrindo que aquilo que você sonhou, perto daquilo que Deus te apresentou, é muito, muito melhor. Muito melhor. José tinha a graça do chefe da prisão, amém? José, de certa forma, achou graça diante do copeiro. O homem da prisão, o chefe da prisão, naquele tempo que José ficou lá, ele vendo o caráter daquele menino, ele vendo como aquele menino, ele lidava com as situações, ele lidava com a vida do cárcere, ele poderia em algum momento chegar diante de Faraó e dizer assim, Faraó, tem um rapaz lá na prisão, gente boa, menino de caráter, trabalhador, honesto, sincero, puro, cuida bem de todos os prisioneiros, ele tem liberdade na prisão. O copeiro poderia ter lembrado dele também no mesmo momento em que ele foi restituído à presença de Faraó. Agora, talvez você nunca tenha pensado nisso. O que seria de José se fosse dessa forma? No momento em que ele diz para o copeiro, ô meu irmão, quando você estiver lá, te lembra de mim e fala de mim lá para Faraó. Você já parou para pensar o que teria acontecido se o copeiro tivesse feito dessa forma? Você já fez esse exercício? Porque nós estamos condicionados a olhar ao que aconteceu 2 anos depois. Mas você já parou para pensar se o copeiro tivesse dito ali, na sequência em que ele foi restituído a Faraó, se Faraó tivesse dito assim, ok, então traz ele. Eu vou dizer para você, José não passaria de um auxiliar de copeiro. Propósito não cumprido. O sonho realizado sai da prisão, mas o propósito não seria cumprido. Ele não passaria de um simples auxiliar de copeiro, porque muito provavelmente, aqui é uma conjectura minha, muito provavelmente ele estaria lá do ladinho do copeiro, ajudando a servir a aguinha, experimentando as bebidas de Faraó para ver se não estava envenenada. Ele não passaria de um auxiliar de copeiro. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa, não, Deus não esqueceu de você. Existe um tempo de maturação para você chegar onde Deus quer que você chegue. E tudo isso esse tempo de maturação vai depender de você. Não depende de Deus. Depende de você, das respostas que você dá, da forma com que você se movimenta, depende de você. Agora, se você insistir no sonho, ok.
talvez você nunca chegará àquilo que Deus planejou para a sua vida. Vamos olhar para a história de José. Vendido pelos irmãos, tirado dos seus pais, acusado injustamente, preso e esquecido. Esqueceram de mim aqui de novo. Senhor, onde é que o Senhor está? Olha aí, o Senhor me deu sonhos. O Senhor falou que estariam todos se curvando diante de mim e eu estou aqui preso. Se José tivesse sido lembrado pelo copeiro no momento que ele pediu, e mais tarde os seus irmãos vindo buscar ajuda no Egito, eu pergunto para você, a família de Jacó seria assistida, seria socorrida? Provavelmente não. Quem é José? Auxiliar do copeiro. Gente, é um exercíciozinho fácil da gente fazer. A família de José não seria socorrida. Se por acaso José supostamente fosse um auxiliar do copeiro, soubesse da presença dos seus irmãos no Egito, que tipo de reação José teria? Raiva, ira, vingança? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus jamais esqueceu de José, Deus jamais abandonou José, mas também Deus não esqueceu do povo ao qual ele iria abandoná-lo, como o abandonou. Ou seja, Deus não esqueceu de José, assim como Deus não esqueceu de todo o povo hebreu, de todos aqueles que faziam parte da sua família. Então, meu irmão, eu não sei exatamente quanto tempo você está esperando algumas coisas acontecer na sua vida, mas não, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. O que você precisa aprender é que não existe, guarda isso no seu coração. Deus, não existe a demora da parte de Deus. Sabe aquele ditado que diz assim, Deus tarda, mas não falha? Conhece esse ditado? Esse ditado é uma mentira, é uma falácia. Porque Deus nunca tarda, Ele sempre vai chegar no momento certo. Sempre. Então o que você precisa aprender é que não existe Deus. Por que demora? Não existe demora da parte de Deus. O que existe então, pastor? Existe preparo, existe construção, existe maturação em sua vida. Se você não alcançou, é porque você ainda não está preparado. Se você ainda não alcançou, é porque ainda você está em construção. Se você ainda não alcançou, é porque ainda você está no processo de maturação. Deus, Ele não se atrasa. Deus, Ele não demora. Muito bem, vamos avançar um pouquinho na história. José agora é o segundo no Egito. Ele está somente abaixo de Faraó. Ele se torna um governador sábio, poderoso e respeitado. E aí vem aqueles momentos da fome sobre a terra. E aí os seus irmãos se apresentam ao Egito em busca de ajuda. Quando os irmãos de José chegam à presença de José, qual foi o comportamento de José? Ira, vingança, raiva, amargura, ódio. Eu convido você a conhecer as narrativas dos textos do capítulo 42 ao capítulo 45. Ali você vai enxergar, você vai ler, você vai entender qual foi o comportamento de José. Porque a trajetória de José, dos sonhos ao cumprimento do propósito de Deus na vida dele, foi um trajeto de amadurecimento. Do sonho ao cumprimento do propósito dele, foi um trajeto de tratamento. Ele foi tratado, ele foi curado, ele foi trabalhado por Deus na sua alma, no seu coração. Prova disso está em Gênesis capítulo 45, verso 5. Quando ele responde aos seus irmãos, agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá. Olha aí o propósito, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Você está entendendo isso? Amém? Olha o propósito sendo cumprido. Não, fica tranquilo aí, meus irmãos, está tudo certo, pode ficar, não fique com seus corações afligidos. Deus me mandou adiante de vocês, a fim de que vocês fossem socorridos. Olha o que diz Gênesis capítulo 45, verso 24. Olha o que é o trabalhar de Deus no coração de um homem. Depois de toda aquela reconciliação, daquela alegria toda, logo depois disso, José se despediu dos seus irmãos.
e os seus irmãos partindo, José ainda fala assim: ei, não briguem pelo caminho. O que José estava falando em relação a isso? Eu sei que corre o risco de vocês ficarem discutindo num tempo de um acusando o outro por terem me vendido. Pegou aí? Pegou aí? Olha o coração desse rapaz. Olha o coração agora desse homem. Ei, não briguem pelo caminho. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. Deus transformou o mal em bem. E por conta dos propósitos de Deus, eu estou aqui para socorrê-los. Não briguem pelo caminho. Indo para o nosso final. José reconhece que em todo o seu trajeto, na sua jornada, desde o momento que ele vai para dentro daquele poço, até o momento em que ele é colocado como segundo no reino do Egito, ele reconhece que dos sonhos ao cumprimento de um propósito, ele amadureceu, ele aprendeu, ele adquiriu sabedoria, e mais do que tudo isso, ele adquire um coração compassivo, um coração cheio de compaixão, porque na posição que ele estava, ele poderia muito bem ter mandado passar a fio da espada a família inteira. Sim ou não? Sim. Um coração compassivo. E uma das coisas que eu vejo, que talvez seja o maior aprendizado de tudo isso, o maior aprendizado de José, talvez, na minha humilde opinião, seja o perdão. O perdão. E a maior prova, e você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 50, verso 15, do 15 ao 20. A maior prova de um coração curado está ali, Gênesis 50, 15 a 20. Alguém que se entregou ao propósito e deixou com que a sua vida fosse transformada. E aí vem José e sela essa nova realidade da sua vida nos seus 2 filhos. Como assim, pastor? José reconhece tudo que Deus fez e ele sela isso batizando os seus filhos, ou dando, no sentido de dar um nome aos seus filhos. O primeiro, Manassés, que significa Deus me sarou, Deus me curou. Entra o seu segundo filho e ele batiza, ele dá o nome de Efraim, que significa Deus me fez prosperar. E aí, meu irmão, eu vou aprender que muitas vezes a cura precede a prosperidade. A cura vem antes de você ser próspero. Eu não estou falando de coisas materiais somente. Próspero em tudo. Próspero em maturidade, em alegria, próspero em fé, próspero em esperança, próspero em relacionamentos, próspero em amizades. Próspero. A cura precede a prosperidade. Não, meu querido, Deus não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: não, Ele não esqueceu de você. Olha para o outro lado e fala a mesma coisa. Não, Ele não esqueceu de você. O que Deus está fazendo então nesse tempo, pastor? Deus está preparando ao longo do caminho, está te preparando. Deus está te forjando ao longo do teu sonho, desse tempo que você vive hoje, ao cumprimento do propósito, algo muito melhor do que os teus sonhos. Você só precisa entender e se entregar a isso. Deus está te preparando para que o propósito seja cumprido. Amém? Pastor, qual é a certeza que o Senhor me dá disso? Efésios capítulo 3, verso 20. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: que Deus faz infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós pensamos. Eu poderia até parafrasear dizendo: Deus faz infinitamente mais aquilo que eu peço ou aquilo que eu sonho. Ele vai além. E esse além de Deus tem um nome: propósito. Propósito. Continue sonhando. Continue colocando teu coração diante de Deus, sonhando com isso.
Mas eu preciso que você entenda uma coisa em nome de Jesus. Entre aquilo que você quer e deseja, e entre o propósito de Deus, esse tempo decorrido, se você entender que Deus tem algo, esse tempo decorrido, é o tempo de você ser amadurecido, preparado, é o tempo de você ser forjado. Foi o que aconteceu com José. A caminhada de José foi moleza, foi ou não foi? Foi ou não foi? Não, não foi. A caminhada de José não foi moleza. Poço, acusação, prisão, esquecimento. Deus não esqueceu de você, meu irmão. Deus não esqueceu de você, meu filho, minha filha. Fique tranquilo. No momento certo, se você entender isso, você vai alcançar, você vai tocar aquilo que Ele tem por propósito na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Porque agora eu tenho um desafio para a igreja. Quantos de vocês não participaram do desafio da semana passada? Quantos de vocês? Amém? Deixa eu procurar aqui. Eu tenho um novo desafio para vocês. Quantos querem aprender um pouco mais sobre a história de José? Vou mudar a pergunta. Quantos de vocês querem aprender um pouco mais dos perrengues de José? Pastor, o senhor vai passar um estudo para mim? Não, vou não. Vou não. Eu já estudei, agora vai estudar você, ué. Não, mas eu tenho algo muito melhor do que simplesmente dar um estudo para você mastigadinho. Exegeticamente falando, hermeneuticamente preparado. Eu tenho algo muito melhor. Qual foi a tônica da semana passada? A palavra, lembra? Eu tenho um desafio para você. Se você quer saber mais da vida de José, aprender mais com a vida desse menino, e você com certeza já leu os textos de Gênesis sobre a vida de José, do seu nascimento à sua morte, mas essa semana eu convido você a fazê-lo novamente. Acabei de mandar para o grupo da comunidade um roteirinho de como você vai fazer isso essa semana. Só para que você entenda, deixa eu abrir aqui. Dia 1, que é amanhã, você começa lendo Gênesis capítulo 37, a vida de um sonhador. É um capítulo por dia, deixa eu ver aqui, é um capítulo por dia. E depois finaliza dia 14, dia 15, com Atos e com Salmos. Mas a partir de amanhã, você vai ler, já está aí no grupo da comunidade. Se você não está no grupo da comunidade, fala com as meninas lá atrás, que elas passam para você. Mas se você quer conhecer um pouco mais da vida de José, pastora, mas eu já li esse texto tantas vezes, eu conheço a história de trás para frente. Ok, estou te convidando a mergulhar um pouquinho mais fundo. E ao final da leitura de cada capítulo, você vai dizer assim: Espírito Santo, o que eu preciso aprender com esse capítulo? O que eu preciso aprender para eu amadurecer, para eu continuar firme nesse propósito, que talvez eu nem saiba qual seja, mas eu quero alcançá-lo. Quantos estão comigo aí? Vamos nessa, gente? Vamos ler? Levanta a tua mão então aí, vamos ler? Vamos ler. E aí depois você vai lá no grupo da comunidade, como a gente fez espontaneamente, as pessoas começaram a fazer, eu acho isso tão bacana, gente. Eu acho isso tão legal. Você vai lá no grupo, coloca ali, desafio cumprido, um bota joinha, o outro bota a mão na cara, meu Deus, não entendi nada, certo? Ou seja, qualquer coisa assim. Mas está lançado o desafio. Essa semana nós vamos ler do capítulo 37 ao capítulo 50, um capítulo por dia. Cada capítulo tem um título ali, né? A vida do sonhador, José é promovido de escravo a mordomo, e aí por aí vai. Amém, queridos?